Bom dia. Hoje o nosso vídeo é sobre o segundo arco de Kingdom, um arco que eu costumo chamar de o arco do Duke Hyo, porque o arco centrado numa campanha militar liderada pelo Duke Hyo do lado de Kim e pelo Gokei do lado de Wei. Já já a gente chega lá. Seguindo a ordem cronológica dos fatos, o arco começa com o Shohei-kun ordenando um recrutamento para essa campanha militar. Na história original, os recrutamentos são voluntários. As pessoas precisam se voluntariar para participar dos recrutamentos. Aqui na nossa história, o recrutamento seria obrigatório. Além disso, no primeiro vídeo desse formato de vídeos, se eu fosse o autor relacionado a Kingdom, nós estabelecemos que o Shin teria sido preso por tentar matar o Sei. E ainda naquele primeiro vídeo, com a bagunça que estava na capital durante a rebelião do Sei, que o Shin acabou conseguindo escapar da prisão e ajudou o Sei de forma indireta ao eliminar membros da facção do Seikyo, porque esses membros teriam tentado matar o Shin. Assim, ainda naquele primeiro vídeo, o Shin teria sido perdoado e foi viver na cabana dele com a Karyotei. Agora, voltando para o arco do Duke Hyo, o Shin teria que se apresentar para o recrutamento para não ser preso de novo. O Shin se apresenta para o recrutamento e aí, tal como nós explicamos no vídeo de resumo desse arco, o exército, a base do exército de Kim é formada por esquadrões com 5 membros, um líder e 4 outros membros. Como seria a primeira campanha militar do Shin, o Shin não poderia ser o líder desse esquadrão, portanto ele tinha que ser um dos outros 4. Mas como o Shin era um garoto magro e inexperiente, ninguém conhecia, as pessoas subestimaram ele e não quiseram ele nos seus esquadrões. Além disso, como nós também explicamos no vídeo de resumo, o Shin conhecia 2 irmãos da vila onde eles cresceram juntos, o Bihei e o Bitou, que também estavam digamos assim, no grupo de excluídos. O Bihei e o Bitou, nessa nossa versão da história, encontrariam o Shin sentado em uma pedra, conversando com uma pessoa ainda mais baixinha do que o Shin, com roupas estranhas. Essa pessoa era a Kyokai, que o Shin teria conhecido quando o Shin foi preso. E tal como o Shin, a Kyokai se aproveitou da confusão na capital por causa da rebelião do Seikyo e conseguiu escapar também. Porém, ainda por causa dessa confusão da rebelião, a corte de Kim não sabia exatamente quem eram as pessoas que estavam presas e que conseguiram escapar. Por isso, a Kyokai estava meio incógnita nessa questão. Por isso, ela pôde participar do recrutamento. E ela decidiu participar do recrutamento, embora a corte de Kim não soubesse nem da existência dela, por motivos próprios que nós vamos explorar em outro arco. O que importa é que nesse arco o esquadrão do Shin era formado pelo líder do esquadrão, o próprio Shin, a Kyokai, o Bihei e o irmão dele, o Bitou. Eles eram um esquadrão de infantaria e foram incorporados ao exército do Hyo, que estava nessa campanha militar contra
a província de Wei. Além do Shin e da Kyokai e do esquadrão deles, de modo geral, também é importante a participação do Reiki. O Reiki, né, nesse ponto, ele já era um oficial bem mais graduado que o Shin e era um oficial de cavalaria. No vídeo de resumo, eu esqueci de mencionar que o Reiki tentou salvar os soldados da infantaria do Duque Ryo quando os soldados da infantaria do Duque Ryo estavam sendo dizimados pelas bigas de guerra de Wei. Porém, o comandante da cavalaria, o superior do Reiki, impediu o Reiki de salvar a infantaria. Aqui na nossa versão da história, o Reiki desobedeceria o seu superior e por conta própria tentaria ajudar a infantaria, mas ele não conseguiria salvar muitas pessoas, muitos soldados de infantaria. Assim, tal como na versão original, a infantaria teria que se virar para se salvar. E o Shin e outros soldados da infantaria teriam conseguido se salvar e prosseguiriam conforme as ordens que eles receberam para tomar uma determinada colina. Enquanto isso, como nós explicamos no vídeo de resumo desse arco, o Oak estava voltando de uma visita que ele tinha feito ao Renpa, que é outro general de Wei, e o Oak decidiu estacionar seu exército em uma outra colina ali próximo e ficar assistindo ao combate do exército do Duque Ryo contra o exército do Gokei. Embora o Oak não tivesse autorização do Shoreikun para intervir naquela batalha, a mera presença do seu exército ali já era suficiente para exercer pressão sobre o exército do Gokei, porque o Gokei não sabia que o exército do Oak não tinha autorização para intervir naquela batalha. Então, o Duque Ryo e o exército do Duque Ryo e o próprio Duque Ryo, o exército do Gokei e o próprio Gokei continuaram com o seu combate. No final, como na história original, o Duque Ryo conseguiria derrotar o Gokei. No vídeo de resumo eu também esqueci de mencionar que há um flashback do Gokei durante o duelo dele com o Duque Ryo, e nesse flashback nós descobrimos que o Gokei era o príncipe de um reino que caiu. Conforme nos é explicado, na verdade chegaram a haver centenas de províncias antes de chegar às 7 províncias que existem no início de Kingdom. Então o Gokei era de uma dessas províncias que foi conquistada por outra província, e o Gokei acabou indo parar no exército de Wei. Não sei se foi Wei que absorveu a província natal do Gokei ou se foi uma terceira província que absorveu a província natal do Gokei, e por alguma razão o Gokei preferiu ir para Wei. De qualquer forma, o Gokei e o Duque Ryo duelam. O Duque Ryo consegue matar o Gokei, mas como o exército do Duque Ryo sofreu pesadas baixas, principalmente da infantaria, por causa das bigas, a situação terminou numa espécie de empate, porque do lado de Wei, seu comandante, o Gokei, estava morto, mas do lado de Qin, o exército do Duque Ryo ficou enfraquecido. Então o Duque Ryo decidiu ordenar o recuo de suas tropas. Antes disso, porém, o Duque Ryo foi conversar com o Oak, agradecer ao Oak pela ajuda
Por falar em conversar com o Woke, o Shin também teria conversado com o Woke, mas nessa nossa versão da história, pelo menos inicialmente, o Shin não teria aquele sonho de ser um grande general e tal. Então a conversa dele com o Woke teria um outro tom e seria um tanto diferente quanto foi na obra original. Eu colocaria mais ou menos como se o Shin tivesse passado por onde o exército do Woke estava estacionado e o Woke tivesse reconhecido o Shin das batalhas do arco da rebelião de Seikyo e perguntado o que um ex-prisioneiro estaria fazendo ali. O Shin contaria que ele estava ali simplesmente como um soldado, que ele foi perdoado e ou que daria alguns conselhos ao Shin, aconselharia o Shin a decidir se ele quer continuar sendo um soldado, se ele não prefere voltar para uma vida mais simples, interior. E tal como no original, o arco terminaria com o Shin voltando para sua cabana. Também, tal como no original, não teríamos a participação da Carol-Ten nesse arco. Se você ficou até aqui, agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.